Eles são chamados para você confiar no braço forte de Deus. O que faltou muitas vezes para a nação de Israel, né? Mesmo tendo acabado de ver o Mar Vermelho se abrindo, eles murmuravam, eles reclamavam, mesmo acabando de ver o monte fumegando, trovões, terremotos, ainda assim eles falaram: não, Deus não é capaz de nos dar comida. Na sua vida não é diferente, meu irmão. Deus, ele tem o poder de suprir as necessidades do seu coração. Porque se não fosse a graça dele, a misericórdia dele, onde estaríamos nós hoje, né? Perdidos aí no mundo. Bom dia, irmãos. Alegria poder estar aqui compartilhando da palavra de Deus com todos vocês. Um breve histórico nosso. Nós somos filhos da igreja do Ipiranga. Estou acompanhado da minha esposa Jomara, do meu filho Estevão. Muitos aqui se lembram da gente, mas aqueles da velha guarda, né? Saímos da igreja fomos os primeiros seminaristas originariamente aqui, fruto da igreja, do trabalho da igreja do Ipiranga. Fomos para o seminário na década de 80, mais precisamente em 1985, e a minha formatura foi em 1988. A minha turma no seminário é a turma do centenário. Quando o seminário de Campinas completou 100 anos, a minha turma estava se formando. Então, se criou ali uma grande expectativa, né? Do que seria os pastores, ou o que seriam dos pastores daquela turma. E graças a Deus a gente tem um grupo ainda no WhatsApp, onde a gente compartilha de experiências pastorais, e a gente fica sabendo que os nossos irmãos estão atuantes em muitos lugares, em muitas regiões desse país, e isso traz alegria ao nosso coração. Outros já foram promovidos para a glória, e a gente nutre as lembranças, né, daquele passado. E hoje eu estou aqui a convite do reverendo Darli, que por sua vez se encontra na igreja Canaã, dando posse ao reverendo Felipe, que é o pastor daquela igreja que chegou agora no dia, provavelmente 1º de janeiro, para assumir o pastorado efetivo da igreja Nova Canaã. Então, houve esse convite por parte do reverendo Darli, e nós estamos aqui com alegria, então, para poder rever os irmãos e compartilhar um pouco também da palavra do Senhor. Quero convidar a todos, queridos, para que estejamos abrindo nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5. Nós vamos meditar nos versos de 1 a 11. Lucas, o capítulo 5, versos de 1 a 11. Eu estarei lendo o texto, os irmãos, por gentileza, queiram acompanhar. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor,
retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Até aqui, verso 11, nós vamos ter uma palavra de oração. Vamos orar. Pai Santo, nós, em nome de Jesus, queremos te agradecer por aquilo que o Senhor é, na nossa vida, na vida do teu povo, na vida da tua igreja. E te agradecemos, ó Deus, uma vez reconhecendo a grandeza do teu ser, te agradecemos por todas as demais bênçãos que o Senhor nos tem acrescentado dia após dia no curso da nossa existência. Que este momento de culto que ora te prestamos venha a ser, ó Deus, de fato a extensão da nossa vida, que a nossa vida seja de fato um culto apresentado diuturnamente ao Senhor, e que o Senhor se agrade de nós neste momento de louvor e adoração. Acrescente, ó Deus, ao nosso ser um pouco mais do conhecimento da sua palavra, e que a nossa dependência cresça, nossa dependência em ti cresça, ó Deus, ao ponto de não buscarmos de forma nenhuma nada que por acaso possa existir em nós, para trazermos, ó Deus, luz aos passos que dermos na nossa vida, mas que venhamos a depender única e exclusivamente daquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Essa é a nossa oração sincera, feita em o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes de mais nada, eu quero lançar duas perguntas importantes e que vão servir de base para a nossa condução nesse estudo, no estudo desta manhã. A primeira pergunta que eu faço para a igreja, e você não precisa responder audivelmente, mas responda no seu coração. Para você, a Bíblia é a palavra de Deus? Ou nela simplesmente está contida a palavra de Deus? Esta é a primeira pergunta. A Bíblia é a palavra de Deus ou na Bíblia está contida a palavra de Deus? E a segunda pergunta é a seguinte: você acredita em milagres? São duas perguntas, irmãos, que fundamentarão o nosso estudo desta manhã. E talvez você tenha respondido aí no seu coração de forma afirmativa a essas duas perguntas. Que, em primeiro lugar, você de fato acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você respondeu afirmativamente no seu coração que a Bíblia é a palavra de Deus, você respondeu corretamente. Porque a Bíblia não contém apenas a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. E prova disso, irmãos, nós podemos citar aqui o que Paulo escreveu na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, quando ele diz que toda a palavra de Deus é inspirada. E olha que Paulo escreveu isso daí quando apenas alguns livros do Velho Testamento eram conhecidos, mas por divina inspiração, o apóstolo Paulo então, inspiração e revelação, o apóstolo Paulo então reconhece que a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus disse aos seus discípulos que ele não veio para revogar, ou seja, para anular a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E é importante a gente salientar isso, porque Jesus, ele corrobora com aquilo que os profetas, com aquilo que Moisés havia escrito no Pentateuco, né? Então Jesus, ele não veio abolir, ele não veio de forma nenhuma acabar com o sentido da lei, mas ele veio para cumprir a lei em todos os seus quesitos. E também Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz que a lei serviu de aio, ou seja, serviu de guia para que os povos do passado pudessem, mesmo não vendo Jesus e não presenciando os feitos de Jesus, a lei então servia como guia para aqueles homens conhecerem
a respeito do Salvador. Então, esses 3 versículos aqui, irmãos, apontam para esta ideia de que a Bíblia de fato é a palavra de Deus. E milagres, você acredita em milagres? Se você respondeu sim, graças a Deus por isso, porque existe algumas correntes teológicas que procuram esvaziar da Bíblia os milagres, procuram tirar da Bíblia os milagres, dizendo que os milagres não são muito bem explicados, que na verdade quando Jesus ele multiplicou os pães, na verdade não existiam apenas os 5 pães e os 2 peixes, mas existiam outros pães escondidos e que foram compartilhados, que Moisés lá no Velho Testamento, quando abriu o Mar Vermelho, na verdade Moisés, por ser um homem culto, instruído nas ciências do povo egípcio, ele conhecia muito bem o Mar Vermelho e sabia que aquela era uma época em que normalmente um forte vento se manifestava ali e separava as águas. Eu não sei como que esse povo explica o vento ser tão forte e não carregar o povo, né? Imagine só, uma pessoa como eu, no meu porte físico, talvez seria mais difícil, né? Mas imagine uma multidão atravessando o Mar Vermelho e ninguém ali foi arrastado pelo vento, de se estranhar. Mas, voltando ao foco da questão, tentam esvaziar a Bíblia, tentam esvaziar os milagres, retirando-os da Bíblia. E se a gente retirar os milagres da Bíblia, irmãos, de fato a Bíblia perde seu sentido, porque a Bíblia, tanto na sua execução, quanto na sua preservação, quanto os relatos nela apresentados, tudo isso demonstra ser um grande milagre da parte de Deus. Mas como se isso não bastasse, irmãos, eu gostaria que 2 irmãos pudessem ler aqui 2 textos no Evangelho de João que vão corroborar ainda mais com esta ideia. Vamos ler João capítulo 20, versos 30 e 31, e um outro irmão, por gentileza, no mesmo Evangelho, capítulo 21, versos 24 e 25. João 20, versos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estavam escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Muito bom. Então o texto nos diz aqui que, na verdade, esses milagres descritos aqui na palavra de Deus, principalmente nos 4 evangelhos, são apenas alguns dos milagres de Jesus. Não são todos, mas estes foram registrados como prova suficiente para o leitor atento à palavra de Deus. Eles são provas suficientes para que o leitor entenda que Jesus é de fato o Filho de Deus. E uma vez reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, venham crer no seu nome. Em outras palavras, esses milagres estão aqui registrados para que o homem consiga entender, através da ação do Espírito Santo, que Jesus, ele salva o pecador. Que Jesus, ele salva aquele a quem ele veio buscar. E João, capítulo 21, versos 24 ao 25. Qualquer irmão pode ler. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nenhum ou mundo inteiro caberiam os livros que estão escritos. Então, quer dizer, a obra de Jesus é tão grandiosa que, se todos os relatos daquilo que Jesus fez nos seus 3 anos de ministério público
fossem registrados, não haveria papel suficiente para registrar. É isso o que o evangelista está nos relatando. Então, irmãos, Jesus, ele realizou milagres. Mas será que os milagres de Jesus pararam no tempo? Foram apenas no passado? Hoje em dia não existe mais milagres? Não é verdade, irmãos. Os milagres continuam acontecendo. E nós podemos ter a certeza disto e vamos tentar, no decorrer do nosso estudo, chegar a esta conclusão. Muito bem, Jesus, o texto aqui nos fala que Jesus ele estava diante de uma grande multidão. E onde Jesus chegava, realmente ele arrastava uma enorme multidão. Por quê? Porque muitos buscavam sinais, buscavam curas, buscavam conhecer os milagres de Jesus. Outros, pela fama de Jesus já ter corrido, queriam estar próximos dele, ver como que Jesus era, como que era a palavra que ele pregava. Outros já iam mesmo por curiosidade. Mas não importa, irmãos. O que importa é que onde Jesus ia, numerosa multidão o seguia. E aqui no texto, irmãos, nós vemos que Jesus ele tem uma disposição muito clara, que é anunciar as verdades concernentes ao reino de Deus. Então Jesus ele prega. Enquanto as autoridades religiosas do tempo de Jesus procuravam ocultar verdades espirituais do povo, porque assim eles poderiam continuar um processo de dominação, né? Porque eles que faziam as leis, eles que diziam o que o povo tinha que fazer, cumprindo essas leis, mas Jesus mesmo adverte, né? Que o povo não deveria ser como os escribas e fariseus, que cada vez mais estavam impondo leis pesadas demais, e eles não tinham qualquer tipo de disposição em cumpri-las, né? Então, estes queriam realmente, através do conhecimento das Escrituras, queriam continuar um processo de dominação. Jesus, por outro lado, ele pregava abertamente as verdades do reino de Deus. Por isso que Jesus, ele tinha tantos inimigos por parte do, vamos assim chamar, o alto clero daquela época. Muitos estavam ali dispostos, e como nós sabemos, a tirar a vida de Jesus por aquilo que ele pregava e fazia. Mas Jesus ele não tinha preocupação com esse tipo de situação. Tanto é que nós vemos aqui essa numerosa multidão que diz o texto que o apertava, né? E Jesus estava na praia. E como que então ele poderia fazer para pregar o evangelho àquelas pessoas? Como que Jesus poderia fazer para pregar a palavra do reino de Deus para tantos que ali estavam? Então, as pessoas, muitas delas estavam sedentas por ouvir o que Jesus tinha a dizer. E Jesus, então, ele vai e percebe que na praia existiam o quê? 2 barcos que estavam ali parados, estavam, vamos dizer assim, quase que estacionados, né, à beira d'água. Estavam vazios estes barcos. E os seus ocupantes, os pescadores, estavam o quê? Estavam na praia lavando as redes, a fim de deixar as redes preparadas para a nova jornada que se iniciaria na madrugada seguinte. Então, Jesus, ele entra num desses barcos, que é o de Simão Pedro, e ele pede para que Pedro afaste um pouco o barco daquele lugar onde estava, para que ele pudesse ter uma visão melhor do auditório a quem ele comunicaria as verdades do reino, e também um lugar onde ele pudesse ter uma acústica melhor, para que as pessoas pudessem ouvi-lo de uma maneira clara, de uma maneira audível, né? E Jesus, então, ele vai pregar o evangelho do reino, o evangelho que transforma a vida, o evangelho que foi proposto por Deus ao homem, o evangelho da salvação. Jesus, irmãos, ele não teve, vamos assim dizer,
muitas escolhas em termos do seu, quando ele ministrava a palavra, ele não tinha muita escolha de onde ele iria falar, né? Aqui Jesus está num barco, confortavelmente sentados, né? Ou sentado, mas nós vemos outros exemplos. Jesus pregou em montanhas, o próprio Sermão da Montanha nos relata sobre isso. Ele subiu, ele se assentou no monte e ali começou a falar aos seus discípulos. Mas Jesus pregava em casas, Jesus pregava em sinagogas, Jesus anunciou o evangelho do reino no templo na Judéia, no deserto, e não estranhem os irmãos, até mesmo no cemitério, conforme a narrativa de João capítulo 11, no verso 38. Então Jesus ele não tinha por que escolher o lugar. Jesus ele queria de fato aproveitar a oportunidade que lhe era dado. Nesse ínterim, né, que Jesus vai anunciando o evangelho, provavelmente passaram-se ali algumas horas, talvez muitas horas. Os autores, né, os comentaristas bíblicos, dizem que provavelmente Jesus tenha começado a falar por volta das 8 horas da manhã e terminou de falar por volta do meio-dia. Então, quer dizer, não foi um discurso rápido, foi um discurso longo. Mas, quando terminou a sua pregação, Jesus, então, ele pede para que Pedro leve o barco para um lugar mais profundo, e ali, então, ele venha a lançar as redes, né? Então, o que nós temos aqui, irmãos? Uma história, ou a história de um grande milagre, está prestes a acontecer. E este milagre, irmãos, iria mexer com a vida de todos os envolvidos naquela história. E nós vamos ver isto, irmãos, porque o texto ele continua dizendo que Jesus ele se coloca diante daqueles homens, e o barco, é bom dizer que o barco, irmãos, deveria ser um barco grande, viu? Não era um barco pequeno. Muitas vezes a gente tem a noção de que o barco era somente aquela pequena extensão onde os tripulantes ficavam meio que desajeitados. Na verdade, o texto vai nos dar mostras aqui que o barco era bastante grande, ou pelo menos de um tamanho médio, porque ele vai nos falar a respeito dos tripulantes do barco, vai nos falar a respeito de Jesus sentado no barco, vai nos falar a respeito dos peixes que foram pescados, tá? Então, quer dizer, devemos ter uma visão de que este barco era grande o suficiente para tudo isso que a gente tem visto aqui no texto, né? Então, nós vemos aqui Jesus falando, olha, vai ao fundo, né? Se lança ao mar de fato, né? Entrando num dos barcos, quando acabou de falar, verso 4, disse a Simão, faze-te ao largo, vai mais profundo, né? E eu acredito, irmãos, que essas palavras de Jesus para Pedro não tiveram talvez uma anuência no primeiro momento do apóstolo. Por quê? Porque Jesus era um carpinteiro. Jesus ele não era pescador. Agora imaginem, Pedro era pescador de ofício. E Pedro sabia muito bem do comportamento do mar. Pedro sabia muito bem que se naquele momento não tinha dado peixe, alguma coisa estava acontecendo, né? Então, mas com toda certeza essa ideia ainda vai ser melhor trabalhada aqui no nosso estudo, né? Jesus estava ali, Jesus estava no barco, ordena Pedro para que vá mais ao fundo, né? Pedro demonstra ali uma certa dúvida,
dá uma titubeada, né? Mas, por fim, a fé acaba vencendo a dúvida. A confiança vence a desconfiança. E nesse momento, então, Pedro esquece da sua perícia de pescador e então ele responde a Jesus dizendo: Mestre, nós trabalhamos aqui o dia todo, a noite toda, e nada pescamos, mas sob a sua palavra eu lançarei as redes. Irmão, se Pedro não tivesse obedecido, esse milagre não teria acontecido. Mas nós louvamos a Deus pela vida de Pedro e pela fé que ele demonstrou ali naquele momento, porque ele não apenas foi, como obedeceu a palavra que Jesus havia empenhado a ele, e ali então ele conseguiu realizar a pesca. Foi aquilo que o texto aqui apresenta como título, né? A pesca maravilhosa. Então a população, o povo ali estava sedento por ouvir a palavra, mas Jesus não apenas comunica verbalmente, como realiza um milagre para confirmar que nele residiu o poder, né? Que o próprio Deus havia apresentado ou havia proposto a ele. Jesus, neste momento então, irmãos, ele vai manifestar a sua grandiosa generosidade. Porque o texto nos diz que quando eles foram ao mar, quando Pedro e os seus parceiros lançaram as redes, eles pegaram uma grande quantidade de peixes. E o texto nos diz aqui que as redes começaram a rasgar-se de tão pesado que estavam. Não quer dizer aqui que os peixes fugiram da rede. Não, irmãos. Mas era tanto peixe que havia sido fisgado, que em algum momento, em alguma posição da rede, se podia ouvir a ruptura daqueles laços, né, da corda que compunha aquela rede. E a quantidade foi tão grande que um barco só não foi suficiente. Eles tiveram que sinalizar para outro barco ir até o encontro deles para poder fazer a captura dos demais peixes. Muito interessante isso, né, irmãos? Porque Jesus não apenas concedeu a eles, num horário completamente diferente, numa situação totalmente contrária àquela que eles estavam acostumados, Jesus concedeu a eles a condição de pescar, ou de pescarem, e pescaram uma grande quantidade de peixes. Isso demonstra, irmãos, que o Cristo que nós conhecemos, ele não é econômico naquilo que ele faz em nosso favor. O Cristo que nós conhecemos e servimos é aquele que supre cabalmente todas as nossas necessidades. Não importa quais sejam as necessidades do nosso ser, o poder que nele reside é suficiente para suprir as carências, as faltas, as necessidades que nós nutrimos no nosso coração, na nossa vida. Ele supre as nossas necessidades físicas, espirituais, emocionais, todas elas, irmãos, dentro do seu plano, dentro da sua vontade para a vida de cada um de nós. Não existe nada que possa impedir Jesus de agir em nosso favor. E isso mostra que realmente Ele é. E continua, Ele foi no passado, né,
a pesca, tudo que Jesus fazia era abundante, né? Então, quer dizer, alimentou multidões com poucos benefícios materiais, e desses elementos materiais, físicos, acabaram, não que sobraram, né, mas acabaram ultrapassando a necessidade do povo. Aqui os peixes, de uma forma grandiosa, e com a sua vida não é diferente, meu irmão. Na sua vida não é diferente, meu irmão. Deus, ele tem o poder de suprir as necessidades do seu coração. Diante deste fato, irmãos, depois de experimentar essa grandiosa generosidade de Jesus, Pedro vai reconhecer a grandeza da majestade de Cristo. Percebam que a partir daqui do verso 7, que eles foram chamando os colegas do outro barco para ajudarem na captura dos peixes, diz o texto no verso 8 que, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Uma pergunta pode surgir aos nossos olhos e coração. Pedro já acompanhava Jesus. Inclusive, Jesus realizou uma cura na sua casa, quando curou a sua sogra. Jesus curou a sogra de Pedro. Então, na verdade, isso não deveria soar com tanto espanto, com tanto assombro em relação a Pedro, porque Pedro já conhecia o poder de Jesus. Mas provavelmente aqui, irmãos, o que tocou profundamente o coração de Pedro foi o fato de que este grande milagre se deu na sua área de atividade profissional. Pedro conhecia o mar. Pedro sabia quando o vento soprava em tal posição, onde que era o lugar. Aqui o mar é o lago de Genezaré, tá, irmãos? O lago era tão extenso que para os outros evangelistas, por exemplo, citam mar ao invés de lago, tá? Lucas, ele é o contrário dos outros, ele fala o lago mesmo. Então, Pedro sabia tudo isso, o horário, a temperatura, os ventos, o tipo da lua, a influência que todos esses elementos ocasionavam para uma boa pescaria. E ele e os seus ajudantes, os seus sócios, eles passaram a noite toda e não pegaram nada. E num momento tão impróprio para a pesca, Jesus proporcionou a ele esta grande experiência. Então, a partir daí, Pedro, ele passa a enxergar este milagre como sendo a manifestação da majestade de Cristo. Então, o texto aqui nos diz, né, Simão Pedro. É interessante, porque aqui o texto não fala só Pedro, né? Se dá fato semelhante a este, lá em Mateus 16, verso 16, quando é apresentado Pedro com o seu nome completo. Então, em ambos os casos, nós encontramos o apóstolo Pedro, derramando seu coração numa humilde confissão e adoração ao nome de Jesus. Então, Pedro caiu de joelhos aos pés de Jesus. Pedro estava ali reconhecendo a grandiosidade da ação, da bênção, da manifestação do poder de Deus. E quando Pedro pede para Jesus se afastar dele, não estava falando no sentido literal de pedir para que Jesus saltasse do barco e caminhasse até a praia, não, viu, irmãos? Mas Pedro estava dando sinal que ele reconhecia ser pecador, e diante do seu pecado, ele se sentia
imundo, impuro diante de Cristo. Irmãos, esta é de fato a reação que nós devemos ter quando nos encontramos com Jesus. Jesus, irmãos, quando Ele nos encontra, Ele vem até o nosso encontro, né? Ele mostra a sua grandeza, a sua majestade, Ele nos mostra a sua santidade, e nós o que somos? Somos pecadores, irmãos, devemos ter essa consciência, e foi exatamente isso que Pedro fez. Pedro, ele reconhece, e a partir do momento que ele reconhece, ele já não chama mais Jesus de mestre, mas ele chama Jesus de Senhor. Se no verso de número 5, Pedro diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Aqui, no verso 8, ele diz, prostrando-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor. Pedro reconhece que Jesus não é apenas o mestre, aquele que ensina, aquele que proclama as verdades do reino, mas que Jesus é o Senhor. Em alguns trechos da Bíblia, a palavra Senhor, ela tem essa conotação da divindade. Então, usa-se o termo Senhor para qualificar Deus. E Pedro aqui, então, ao reconhecer que Jesus é o Senhor, ele está dizendo que de fato, ele está vendo ali, diante dos seus olhos, a concretização ou a movimentação da obra de Deus, a movimentação da palavra de Deus, que vai chegando até os seus olhos e, consequentemente, fazendo a diferença ao seu coração. E percebam, irmãos, que todos aqueles que estavam envolvidos naquela situação do barco, da pesca, se renderam aos pés de Jesus, mesmo observando aqui que este fato falou principalmente ao coração de Pedro. Todos os envolvidos acabaram experimentando esta manifestação grandiosa de Jesus e reconheceram que Jesus de fato era o Senhor. Após isso, irmãos, Jesus, através do milagre ali realizado, Jesus ele faz uma aplicação prática daquilo tudo que eles estavam vivenciando. No verso de número 11, ou melhor, verso de número 10, nós encontramos Jesus dizendo a Pedro: não temas, doravante serás pescador de homens. Aqui, irmãos, Jesus, que demonstrou ser o grande mestre, aquele que ensina as verdades do reino, Jesus, aquele que proporcionou uma grande pesca, Jesus que mostra que é imensamente generoso para com aqueles que são seus filhos, Jesus que é a manifestação da majestade de Deus, né? Jesus, ele tem um profundo senso missionário. Jesus, ele não deixa de ser ou de empregar em suas palavras a ideia da missão. E qual seria a missão que ele tinha para oferecer ali àqueles homens e principalmente a Pedro? Ser pescador de homens. Pedro já era pescador. Agora ele iria inverter um pouco. Por quê? Porque a pesca era, vamos assim dizer, predatória. Ele pescava
para matar o peixe e, consequentemente, retirar o melhor do peixe para a sua sobrevivência. Agora Jesus está dando uma nova ordem a ele. Vai ser pescador de homens, com a intenção do quê? De preservar a vida. Pedro não pescaria para matar ninguém, mas Pedro pescaria para preservar a vida daqueles a quem o evangelho seria anunciado. É este o sentido que o texto nos traz lá no original, irmãos. Você será pescador de homens. Isso enfatiza este lado da moeda, né? A sua obra no dia a dia será semelhante, mas com uma diferença. Você vai apresentar ao homem o grande amor de Deus. Você vai preservar a vida desses homens, oferecendo a eles a oportunidade de conhecerem o evangelho do reino e, consequentemente, a salvação no nome daquele que ali estava. Jesus propõe esta nova missão àqueles homens, e a resposta de todos eles foi enfática. O verso de número 11 diz: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Jesus apresenta a sua missão àqueles pescadores. Serão, doravante, pescadores de homens, ou pescadores de homens. E a resposta é a altura do chamado. Percebam aqui, irmãos, que Jesus não está chamando aqueles homens para abandonarem o ofício e ficarem no bem-bom, né, como dizem por aí. Jesus não estava dizendo para eles que agora eles seriam desocupados. Pescadores na época da Piracema, né, não podem ir até o rio pescar, porque existem leis que proíbem. Não era isso que Jesus estava dizendo àqueles homens. Mas Jesus estava mostrando que a tarefa deles não mais se prenderiam ao mar, mas que estariam o quê? Voltando aqueles homens para a realidade do mundo, do dia a dia, da vida em comum. Então os peixes estão aí fora. E a tarefa de ser pescador de homens agora é transferida a nós. Nós estamos sendo chamados para sermos pescadores hoje, irmãos, para darmos continuidade a esta tarefa, a esta obra. E nós não temos motivos e nem temos desculpas para não cumprirmos cabalmente aquilo que nos é requerido. Somos chamados hoje para abandonarmos tudo, abandonarmos aquilo que nós temos como ideia do que é importante para nós, para colocarmos Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando a gente vê aquela grande quantidade de peixes, irmãos, muitas vezes a gente pode imaginar o seguinte: olha, Jesus, ele proporcionou essa grande pesca para que os homens pudessem ver que Jesus tinha o poder. Ele era onisciente, ele sabia de tudo o que estava por acontecer, e ele era onipotente, ele podia, mesmo sabendo que não tinha peixe ali naquele lugar, ele fez os peixes chegarem. Mas não é só isso, irmãos. Através dessa generosa pesca que Jesus propiciou, né, proporcionou àqueles homens, Jesus estava mostrando que o fato dele chamá-los para serem pescadores de homens e o fato deles terem abandonado tudo para seguir a Jesus, isso quer dizer que na pesca maravilhosa, Jesus estava dando garantias àqueles homens
que o mesmo Deus que possibilitou fartura naquele momento estaria dando conforto e segurança aos seus familiares diante desta nova empreitada que eles teriam pela frente. Então não foi apenas pescar por pescar, mas foi para mostrar que o Deus que cuida num determinado momento da vida das pessoas é aquele que continuaria cuidando da vida de todos aqueles que estariam envolvidos naquela tarefa. E assim aconteceu, né, irmãos? A gente vê que todos os seguidores de Cristo, todos os seus discípulos, apesar das dificuldades que enfrentaram, eles foram cuidados por Deus. E o interessante notar, irmãos, que biblicamente falando, Jesus ele não nos garante, quando nos tornamos pescador de homens, ele não nos garante sucesso em tudo aquilo que nós vamos fazer, mas ele nos garante que estaria conosco, ou que estará conosco. Então a garantia que nós temos é que Jesus nos acompanha sempre, em todos os momentos da nossa vida. O sucesso na nossa vida, por sermos cristãos, por sermos filhos de Deus, isso não é garantido em momento nenhum. Mas nós podemos crer que o cuidado de Deus nos acompanha. Irmãos, gostaria de fazer 3 aplicações práticas para a nossa classe, diante do nosso estudo desta manhã. Falamos a respeito de milagres, né? A Bíblia, como palavra de Deus, ela nos relata milagres, e este é um dos milagres de Jesus. Mas, para que o milagre pudesse acontecer, 3 elementos foram marcantes e nos são apresentados dentro dos 11 versículos que nós lemos. A primeira questão que eu levanto aqui, irmãos, e que me mostra que realmente o milagre aconteceu de forma marcante, diz respeito à questão da obediência sem restrições em relação a Pedro. Eu disse aqui ainda há pouco, né? Se Pedro não tivesse obedecido, o milagre não teria acontecido. Então, obediência irrestrita, irmãos, é o primeiro destaque que eu faço no texto. É o primeiro destaque que eu faço dentro desta passagem. Muitas vezes nós queremos o milagre, mas não queremos obedecer àquele que é capaz de realizá-lo. Acredito que todos aqui conheçam a história de Naamã. Naamã, aquele grande chefe do exército da Síria, era um homem importante no meio da sociedade do seu país, mas ele tinha um problema seríssimo. Qual que era o problema de Naamã? Lepra. Hoje a lepra, para a maioria dos casos, pode ser tratada com medicamentos, com acompanhamento médico. Mas naquela época, a lepra era o pior, ou a pior doença que alguém poderia ter. E uma menina levada cativa numa disputa entre o exército de Naamã e o exército de Israel, essa menina se coloca ali como uma missionária e anuncia a Naamã que lá na terra dela tinha uma pessoa que poderia resolver o problema, que era o homem de Deus. E lá vai Naamã então procurar o profeta, e o profeta não recebe, mas lhe dá uma ordem: vá se banhar no Jordão por 7 vezes. E o Jordão, para quem já viu, né, é um riozinho feio, não tem muita coisa bonita, atrativa no Rio Jordão.
E Naamã então fica indignado. Primeiro, porque ele não foi recebido pelo profeta. Segundo, porque a ordem do profeta era para ir banhar-se no Rio Jordão, sendo que lá na Síria existiam rios muito mais caudalosos, muito mais bonitos e tudo mais, até que ele foi convencido a, num ato de obediência, seguir aquilo que o profeta lhe havia dito. E ele foi e mergulhou 7 vezes. Quando ele saiu pela 7ª vez do Rio Jordão, diz o texto que a pele de Naamã estava como a de um bebê. Naamã poderia muito bem ter se rebelado, voltado para a Síria, mergulhado nos rios lá da Síria. O milagre aconteceria, irmãos? Vocês acham? Não, né? Por quê? Porque a ordem era clara, era precisa. Vai no Rio Jordão, mergulhe lá 7 vezes. Na obediência de Naamã, o milagre se realizou. Então não adianta apenas querermos buscar milagres ou soluções para os nossos problemas em Cristo, se a gente não seguir aquilo que Ele determina na sua palavra. Domingo passado o reverendo Darli falou sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Como em toda profissão tem um código de ética, o código, poderíamos dizer que um dos códigos de ética da palavra de Deus para o crente é o Sermão da Montanha, ou melhor, as bem-aventuranças. Como eu posso querer receber ou conhecer as bênçãos de Deus se o meu coração não está disposto a cumprir aquilo que a sua palavra requer de mim? Não existe, né? Condições. A segunda lição prática que eu gostaria de trazer como aplicação para nós aqui, irmãos, é que o milagre acontece, em primeiro lugar, através de uma obediência sem restrições da nossa parte, mas também através do nosso reconhecimento, ou do reconhecimento da nossa natureza pecaminosa. Não adianta querer ser ou apresentar sinais de soberba da nossa parte em relação a Cristo. A Bíblia diz que Ele resiste, que Deus resiste aos soberbos, mas que Ele se agrada de quem? Dos humildes. Então, reconhecer a nossa natureza humana é um passo que nós damos em busca do recebimento de uma graça, da bênção que Deus tem e pode nos oferecer. Reconhecer que somos pecadores, que não existe nada de bom em nós, a não ser aquilo que o próprio Deus plantou no nosso coração. Fora isso, irmãos, nada do que, nem a vontade para irmos a Deus nós teríamos. No que diz a salvação, Filipenses nos diz que é Deus quem efetua em nós tanto o querer como realizar a salvação. Nem isso, irmãos, nós temos como coisa boa para oferecer. Nós não temos bondade própria, nós não temos nada de bom em nós. Caso contrário, Jesus não precisaria ter vindo. Se alguém aqui for bom o suficiente e não tiver cometido pecado nenhum, Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo aqui entre nós, foi o maior erro da divindade, que eu poderia ter chamado você para assumir o lugar de Cristo. Não se ilude, irmãos. Você é pecador. Eu sou pecador. Nós somos pecadores. E quando nós nos dermos conta desta verdade, nós vamos compreender a grandeza de Deus e do seu amor em nosso favor. E por fim, irmãos, para sermos alvos
da bênção de Deus, da graça de Deus, do milagre de Deus, devemos não apenas obedecer irrestritamente, não apenas reconhecer a nossa natureza pecaminosa, mas devemos também renunciar aos nossos próprios interesses. Renunciar aos próprios interesses. Os discípulos de Jesus arrastaram os barcos para a praia e abandonaram aquela atividade. O que tem nos impedido de receber da parte de Deus uma bênção que nós tanto necessitamos? O que tem se colocado na nossa vida como elemento que nos impede de alcançarmos a misericórdia de Deus? Que interesse pessoal, que interesse próprio eu tenho? Que ao invés de me aproximar de Deus ou de Jesus, não tem me permitido esta aproximação. Talvez a busca de elementos que não se encaixam dentro daquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. Talvez não, sempre, né? Quando nós conseguimos romper com esta ideia de que o nosso interesse não deve ser a prioridade diante de Cristo, quando nós conseguimos atingir este objetivo, nós com toda certeza alcançaremos o benefício, o favor de Deus para a nossa vida. Conheceremos o poder de Deus através da sua palavra e através da manifestação do seu poder, como o texto aqui nos apresentou. E aplicando então os ensinos do texto, essas três verdades importantes. Primeira delas, obediência. Segunda delas, reconhecimento do nosso pecado. E terceiro, abandono dos nossos interesses pessoais. Irmãos, nós estamos caminhando para o final do nosso trabalho da escola dominical, mas ainda temos uns minutinhos aqui para algumas perguntas ou dúvidas, se os irmãos tiverem. Eu acredito que, por melhor que seja o pregador, ele nunca satisfará 100% todos os anseios do auditório, né? Então, se alguma dúvida, alguma pergunta os irmãos tiverem, sintam-se à vontade nesse momento. Pois não? Acho que o senhor Sim. e isso precisou se manifestar nele, sua poder, se mostra claramente combate alguns desígnios bem fora. Eu posso me aproximar de Deus pela minha própria meus próprios méritos, mas o Senhor é limpo, né? Agora para o Senhor, isso precisa se manifestar ele para reconhecer a sua necessidade por esse Salvador, por esse Senhor, né? A gente precisa ter essa dor desse, a face de mim, ou seja, reconheço meu pecado, minha carência, está perto de ti. Eu acho que nesse sentido. É fato. Você, ao reconhecer a sua fragilidade, quando você se depara com a divindade, você deve se quebrar. É um ato de quebra mesmo, né? O vaso ele vai ser completamente destruído, para que a essência do Evangelho faça nascer um vaso novo, né? Alguém mais? Irmãos, gratos pela presença de todos e por ter a paciência em me ouvir.
viu? E espero poder estar compartilhando em outras ocasiões as verdades do Evangelho de Cristo aqui com vocês. Deus abençoe.